Olá a todos. Pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a torcida brasileira pelo Irã, o que não faz o menor sentido. Principalmente, olha só, vou deixar essa notícia de fundo para vocês aqui, ó. Irã recruta voluntários a partir de 12 anos de idade para a guerra nas ruas do país. Olha só, certo? Antes da idade de ir fazer circuncisão no Islã, certo? De fazer o pacto de Abraão no Islã, inclusive, eles querem pegar a criança antes de fazer circuncisão e mandar para a morte. Olha que interessante isso, deve ser um país muito bacana, principalmente sendo dos BRICS, né? Rússia, China, Irã, Brasil. Tá difícil o negócio, né? Mas tudo bem. E o que eu quero comentar hoje, principalmente, não é só a torcida dos brasileiros pelo Irã, porque não faz o menor sentido, certo? Brasileiro de esquerda, porque as outras pessoas são normais. Mas comentar sobre os especialistas de guerra, aparentemente o Brasil tem isso agora, né? Especialistas de guerra. Sobre o Irã aí, que o pessoal acha que o Irã vai ganhar. Tudo bem, essa guerra toda aí, né? E eu queria conversar uma vez mais sobre isso. Mas antes eu gostaria de lembrar que agora no mês de abril eu vou estar abrindo a área de membros de curso. Eu vou estar deixando para abrir na segunda-feira, na próxima segunda-feira, porque aí já passou o período da Páscoa, tá tudo mais tranquilo. Então, a partir de segunda-feira. Só que é o seguinte, eu faço vídeo aqui sempre, quando eu faço a indicação na área de membros, durante um mês enchendo o saco de vocês, não é verdade? E durante um mês é assim, um dia eu venho de uma área de membros, outro dia eu venho do zero, outro dia eu venho do duas, outro dia eu venho do uma, outro dia eu venho do zero, e aí lá no final do mês às vezes entra 10 pessoas, certo? Eu vou fazer diferente agora. Eu vou fazer o seguinte, olha só, quando eu abrir no dia, se eu não me engano é dia 7, deixa eu checar aqui no meu computador. Eu vou abrir no dia 6, segunda-feira, próxima segunda-feira eu vou estar abrindo a área de membros de curso. Tá? Eu vou fazer o seguinte, para os 5 primeiros que entrarem no link, porque todo mundo vai ignorar o link, certo? Dia 6, marca na cabeça aí. Os 5 primeiros que entrarem no link, eu vou estar deixando um cupom que só é válido para os 5 primeiros. Se entrou em 6, já era, tá? E esse cupom, ele vai dar um desconto de 35%. Significa que você vai pagar, ao invés de R$14,90, você vai pagar R$9,90 para os 5 primeiros. Eu espero, sinceramente, que acabe o cupom em 10 minutos. Só que eu não vou ser muito otimista. Pode durar horas ou pode durar um dia. De qualquer forma, eu coloquei o seguinte. Se não acabar até o dia 8, às 4 da tarde, se não acabar, dia 8, às 4 da tarde, acaba. Então, assim, é os 5 primeiros. Se entrar 4 até o dia 8, depois do dia 8, continua o preço normal, R$14,90, tá? Quem entrar nesses 5 primeiros vai estar custando R$9,70, eu acho, é 35% de desconto em todas as mensalidades, certo? Não é só na primeira, segunda. Então, assim, dia 6, aproveita. Eu espero que você esteja aí nos primeiras horas, eu vou colocar o link. Eu espero que, tipo assim, no primeiro dia acabe essas 5 vagas, ok? Para pelo menos as pessoas clicarem no link, né? Depois, eu sei, a maioria vai clicar e não vai estar mais disponível. Desculpa, né? Mas eu espero, né? Essa é a minha esperança. Então vou deixar assim. E já estou avisando com antecedência. Então, dia 6 eu vou colocar um link com cupom de desconto, certo? Depois que acabar as 5 vagas, acabou o cupom de desconto. Então, aproveita aí, certo? Quem acabou saindo da área de membros por algum problema no cartão e etc., aproveita essa oportunidade para fazer a renovação, certo? Então vai estar custando aí R$9,70, 35% de desconto, ok? Todas as mensalidades. Quem saiu, aproveita para entrar de novo. Pois bem, agora vamos lá sobre essa questão aí do Irã recruta voluntários a partir dos 12 anos para a guerra nas ruas. Vamos lá. No Brasil, tem aí pessoas que estão falando sobre guerra, certo? Não vou falar o nome dos especialistas, porque eu não quero que ninguém passe muita vergonha, certo? Mas o ponto é o seguinte, o ridículo do negócio é uma coisa que se chama C. Eu vi um especialista falando o seguinte, se o Irã tiver um monte de armas escondidas nas montanhas que ninguém sabe, e se os Estados Unidos estiver acabando a arma dos Estados Unidos, o maior fabricante de arma do mundo, se estiver acabando, aí o Irã vai ganhar essa guerra, né?
Então, assim, olha que absurdo. É a mesma coisa que falou o seguinte: um mendigo falou assim: se ele tivesse dinheiro, ele poderia ir num restaurante. Se ele tivesse mais dinheiro ainda, ele poderia ir num restaurante de luxo. E se ele tivesse mais dinheiro ainda, ele poderia comprar uma Mercedes. E se ele tivesse muito dinheiro, ele compraria uma boa roupa. E aí, se ele encontrasse uma moça linda na rua e ele tivesse Mercedes, ele poderia casar com ela. E se ele tivesse mais dinheiro, ele poderia alugar um jatinho. E se ele tivesse dinheiro e alugasse um jatinho, ele poderia ir com a nova namorada dele até um lugar paradisíaco e etc. Quer dizer, o que significa ser? Ser é um termo usado principalmente por pessoas com debilidades, certo? Que não entendem lógica. Porque assim, você usar o ser em lógica é uma coisa. Pode ser isso ou aquilo. Ok. Mas essas pessoas, elas usam uma via só. Quer dizer, se o Irã tiver arma, os Estados Unidos estão ferrados. E se os Estados Unidos não tiver arma, o maior produtor de arma do mundo, aí pior ainda. Mas espera um pouquinho. Ele não fala o seguinte: e se o Irã não tiver tanta arma? E se cada vez que os lançadores iranianos saem para disparar um míssil, eles não duram nem uma hora, porque cai uma bomba em cima dele por acaso? E se os Estados Unidos não tiver acabando arma nada, porque ele tem uma mega produção de arma, o maior produtor de armas do mundo? Tipo assim, né? Então aí vem os especialistas e ficam nisso. E pior, os brasileiros muitas vezes ficam na torcida pelo país que quer colocar criança de 12 anos na frente de guerra. Detalhe, os especialistas brasileiros em guerra, os caras, o máximo que o exército brasileiro fez nas últimas décadas foi pro Haiti entregar comida, certo? Até onde eu sei. Também teve uma coisa muito importante para o Brasil, principalmente aí para o pessoal de esquerda, que foi prender um monte de velhinhas. A gente sabe disso também, né? Mas não é uma coisa assim, uau, que coragem, né? Para prender um monte de velhinha desarmada, não é uau, especialista de guerra, né? Mas aparecem muitos especialistas agora no Brasil. Todos apostando na mesma coisa. A aposta deles é o seguinte: que o maior produtor de armas do mundo não vai ter arma o suficiente. E que o Irã deve ter muitas armas escondidas, porque tem um monte de montanha, todas aquelas montanhas são bunkers escondidos, feitos com a tecnologia do Irã, né? E é isso, tipo assim, esse é o nível da insanidade do negócio, né? Pois bem, agora, vamos a um ponto aqui. Todo mundo sabe que no Islã, certo? A circuncisão é feita com 13 anos de idade, porque Ismael foi circuncidado por Abraão com 13 anos, certo? Os caras estão tão desesperados a ponto de enviar crianças, certo? Sem ter feito a circuncisão para entrar no praga de Abraão, com 12 anos de idade, andar pela rua para fazer frente de guerra. Uau! E aí o especialista brasileiro olha e falou o seguinte: nossa, os americanos estão desesperados. Os americanos estão mandando criança para a guerra? Estão mandando criança para a guerra? Não estão, né? Que coisa. Interessante que os mesmos especialistas, quando a Rússia atacou a Ucrânia, falou o quê? Olha, a Rússia é muito grande, muito forte, a Ucrânia devia, bandeira branca, negociar. Beleza. O Irã agora, na visão deles, não precisa de bandeira branca. Não, eles têm que ir lá, eles vão dar certo, etc. tal, contra o maior exército do mundo, o mais preparado, mais treinado, mais armado, certo? E é lógico, o Irã tem a vantagem de estar no próprio território, tem uma população e tudo mais. O que esses especialistas não dizem para a população brasileira é o seguinte: número um, eles falam o seguinte: o Irã vai ganhar a guerra. Pessoal, ninguém quer destruir o Irã, certo? Os Estados Unidos não quer destruir o Irã, os Estados Unidos não quer eliminar iranianos, nem nada disso. O que os Estados Unidos e Israel quer é uma única coisa, que é o seguinte: vamos por partes aqui. O Irã, ele falou, os representantes do Irã falaram com todas as letras que eles iam varrer Israel do mapa. Eles falaram que eles iam destruir um país, que eles queriam ter bombas nucleares para destruir um país. E eles têm mísseis que chegam até a Europa e eles poderiam chegar facilmente até Israel sem chegar um avião, só um míssil, certo? O que Israel quer e os Estados Unidos querem é basicamente que o Irã não produza arma nuclear, certo? Que, inclusive, aparentemente, o Brasil tinha algum acordo com o Irã aí nesse assunto.
Número 2, que o Irã não tenha mísseis de longo alcance, não produzam mísseis de longo alcance. E número 3, que o Irã pare de financiar o Hamas e o Hezbollah, que são grupos terroristas. É isso, certo? Ninguém está falando que o Irã não deve existir, ou outras tantas coisas. O que o pessoal está falando basicamente, deveria-se ter um regime de governo no Irã que não mande crianças de 12 anos para a guerra. Você concorda com isso? Você acha que está certo um regime que manda crianças de 12 anos para a guerra? Você acha que está certo? Porque agora você consegue ver. Antes você não conseguia. Quando o pessoal ia lá e falava o seguinte, morreu 50 mil pessoas, 35 mil pessoas, vamos deixar o valor exato, 35 mil pessoas, porque as mulheres resolveram mostrar o cabelo, ok? Então 35 mil pessoas foram mortas. Quer dizer, todo mundo olhou e falou, tudo bem, razoável. Razoável? Pessoal, agora eu te falo o seguinte, os caras querem colocar criança de 12 anos com arma. Vamos ler a reportagem? Você acha que é razoável ainda? É o país dos BRICS, né? Olha só. Em meio à guerra com Israel e Estados Unidos, o Irã lançou uma campanha para recrutar crianças e adolescentes a partir de 12 anos para voluntários em algumas funções, como patrulhas armadas e postos de controle de inteligência e segurança no país. A iniciativa da milícia armada iraniana foi batizada de Combatentes Defensores da Pátria do Irã. Além da televisão estatal, outros meios de comunicação ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, segundo a Al Jazeera, têm incentivado a população, inclusive mulheres, a manter o controle nas ruas ante a iminência de ameaça a ataques terrestres no país. Então vamos lá, veja bem, Guarda Revolucionária Islâmica, quer dizer, o Islã diz que a criança tem que ser circuncidada com 13 anos. Antes disso nem entrou no Pacto de Abraão ainda, tem que esperar até os 13. E aí o cara da Guarda Islâmica vai colocar crianças que não estão nem circuncidadas para andar armada para ir para a guerra. Pô, não me parece muito islâmico, né? Mas tem muita coisa disso no Islã. Isso é uma coisa que me incomoda muito o Islã. Fala uma coisa, faz outra coisa diferente. Isso é muito coisa de comunista. Desculpa, inclusive os comunistas e o pessoal do Islã, por acaso, eles andam muito juntos muitas vezes. Né? Você vê assim, o comunista fala determinadas coisas que são totalmente antibíblicas muitas vezes e são totalmente anti ao Corão. E os caras que seguem ao Corão andam juntos. O comunista mente pra caramba, o cara do Islã diz assim, não, aqui é tudo tranquilo, etc. Tal. De repente morre 35 mil mulheres porque mostrou o cabelo. Aí de repente coloca criança de 12 anos de idade na guerra. E diz aqui, ó, o vice-diretor de assuntos culturais da Guarda Revolucionária diz, reduzimos o limite de idade para 12 anos, portanto agora crianças de 12 ou 13 anos poderão participar da guerra. Uau! Detalhe, né? Segundo os especialistas brasileiros, os Estados Unidos está desesperado. O Irã não. O Irã está com tanta arma escondida, pessoal. Tanta arma que ninguém nunca viu. Vai começar a sair drone pela montanha, um monte de drones, etc. Tal, com aquele super inteligência deles. Pessoal, só uma coisa. O pessoal usa drones assim, eles programam aonde o drone sai e para onde ele vai. Eles não têm nem inteligência artificial nos drones, porque eles nem têm servidor para isso. A única coisa que os caras estão fazendo é um foguete que eles chamam de drone. Né? E sim, é difícil de interceptar porque é pequeno, mas é uma coisa interessante. Quantos navios que o Irã atingiu com os super drones deles ou com os super mísseis deles afundaram? Quantos? Quantos mesmo? 0. Beleza. Os caras falaram assim, não, os Estados Unidos tem que usar um míssil Tomahawk de 5 milhões contra um drone de 20 mil dólares. É isso que eles falam. Só uma coisa. Quantos navios do Irã foram afundados com míssil Tomahawk? 140 navios. Pum! Os caras perguntaram pro Donald Trump, mas por que afundar? Por que não tomar o navio pra gente? Ele falou assim, porque o pessoal achou que era mais divertido afundar. Tipo assim, bate o míssil, explode o negócio, o navio afunda e encontra os corpos nas praias depois. Pois bem, olha só. Aí veio o especialista brasileiro e falou assim, nossa, teve um navio que foi atingido aí por alguma coisa, segundo os especialistas do Brasil dizem, e esse navio ficou tão abalado que agora está na Croácia. Espera um pouquinho, está na Croácia? Quer dizer, o navio conseguiu pegar e continuar navegando até a Croácia. Tá. Mas não afundou? Não afundou. Teve alguma coisa que o Irã atacou que afundou? Algum barco que afundou? Eles falam assim, foi atacado um navio não sei o quê. É verdade, eu já vi, tem umas imagens assim com foguinho em cima do navio. Quantos afundaram mesmo? Quantos? 0.
O Irã conseguiu, com todas as armas de 20 mil dólares deles, afundar quantos navios? Zero. Zero. Os Tomahawk americano de 5 milhões afundou quantos navios? 150. Quanto custa um navio? Custam 5 milhões de dólares? Não, custa muito mais. Os Estados Unidos afundou 150 com os Tomahawk. Aí chega lá o cara, não, mas os mísseis drones do Irã custam 20 mil dólares. Beleza, quantos navios afundou? Zero. Aí os caras vão lá numa torcida desgraçada, pessoal. Fala assim, nossa, mas o Irã jogou uma bomba no aeroporto, destruiu um avião de guerra americano que estava no pousado. Morreu quantas pessoas na explosão do avião de guerra? Zero. Pô, o avião tava parado, meu. Os caras ficam celebrando, meus especialistas brasileiros celebrando. Não, o Irã conseguiu acertar um avião parado. Putz, uau! Pelo que eu sei, os caça iranianos, tipo assim, meu, a maioria já foi pro saco, certo? 80% eles estavam voando e eles foram pegos voando, tipo assim, explodiu 80% das aeronaves iranianas. Como é que ficou isso? Aí os caras, meu, é muita burrice, desculpa falar, pessoal. Ó, tá na torcida para mandar criança pra guerra é coisa que, tipo assim, a gente só vê em pessoas insanas, tá? Mandar criança pra guerra? Quer dizer, pergunta para esses especialistas brasileiros aí, assim, o Irã tá tão confortável, tem milhões de drones escondidos, não é verdade? Se ele tiver, já pensou? Se ele tiver, por que ele tá mandando criança de 12 anos pra guerra? Pergunta isso. Vai lá o especialista e fala assim, se o Irã tiver um monte de arma escondida, os Estados Unidos está perdido. Aí você pergunta para ele assim, se ele tem, por que ele tá mandando criança de 12 anos pra guerra? Pergunta, né? Mas é isso, pessoal. É uma vergonha. É uma vergonha. Por quê? Porque, na verdade, cá entre nós, o Brasil não tem um exército forte, certo? Tipo assim, eu acho que metade dos exércitos africanos daria um pau no Brasil. E não é só porque o Brasil tem um... Quer dizer, poxa, pessoal, não sei se vocês sabem, o Brasil teve um porta-aviões, sabia? Teve um porta-aviões. Adivinha o que aconteceu? Afundaram o porta-aviões. O próprio Brasil afundou o próprio porta-aviões, meu. Sabe o que o Brasil tem hoje? O Brasil é a maior potência da América Latina em termos militares. Ele tem um porta-helicópteros. Procura aí, põe no Google aí o que o Brasil tem. O Brasil tem um porta-helicópteros, cabem uns 3 helicópteros no lugar. Tipo assim, era melhor nem falar que tem, entendeu? Não, a gente não tem porta-aviões, mas a gente tem um porta-helicóptero que cabe 3 helicópteros. Puta merda, meu. Né? E aí vem os especialistas de guerra do Brasil. Desculpa, pessoal, o Brasil é muito bom no agro. Parabéns, o agro brasileiro é um dos melhores do mundo. O Brasil, puxa, tem uma quantidade de água, né, gigantesca, um dos países que tem mais água potável do mundo, ótimo pra gente. O Brasil tem uma matriz energética muito limpa, com muitas hidrelétricas, né? Parabéns pra gente. Tem muitas coisas que o Brasil faz bem. Exército, vamos dizer assim, é o melhor da América Latina, é o máximo que a gente pode vangloriar. Agora sim, os especialistas do melhor exército da América Latina, a gente poderia falar também que talvez sejam um dos melhores comparado com a África, mas eu duvido. Eu acho que a África deve ter, o exército do Egito deve dar um couro no Brasil. Eu tô aqui imaginando, tá? Tô falando aqui com meus botões. Tem vários países que têm exército bom na África. Marrocos, Egito, puxa, África do Sul eu não sei, né? Mas tem aí muita coisa aí, né? E sem contar que o pessoal não é que nem no Brasil, né? Vamos usar o exército para prender velhinhas na esplanada dos ministérios. Putz, grilo, meu. Bom, mas é isso, né? O ponto aqui que eu quero lembrar é C. Não existe C, pessoal. Não existe C, só existe um lado do C, né? Em programação, que chama lógica, né? Tem um if, else. Se é isso, se não, é aquilo. Os caras não falam assim, se o Irã tiver armas escondidas, ele pode ganhar, e se não, ele tá fudido. Eles não falam isso, né? Eles só falam assim, se ele tiver, nossa, eles dão aquela risadinha assim, os Estados Unidos, não. Esses caras só passam vergonha, pessoal. Só passa vergonha. E deixa eu contar mais uma coisa pra vocês. Eu quero falar sobre a importância dos Estados Unidos aqui. Mas eu acho que eu vou deixar para outro vídeo. Deixa para o próximo vídeo. Vou deixar aqui, eu quero falar para vocês o que eu penso depois de, assim, ter visto muita coisa, tá? E por que o pessoal fala assim, você toma lado. Sabe por que eu tô tomando lado? Porque eu nasci em 1982,
Quando eu era pequeno, eu lembro como é que era o Brasil exatamente. Era mais seguro, mas tipo assim, em termos financeiros, poder de compra era uma coisa difícil. E eu lembro o que mudou, certo? E as pessoas de hoje, elas não dão valor a isso, porque elas não têm memória, elas são incapazes de lembrar, certo? O quanto foi na época lá do Sarney, as pessoas indo lá enchendo o saco com aquele negócio de preço lacrado. Eu lembro meu avô, quando ele recebeu açúcar, ele tinha uma vendinha, né? Ele vendia açúcar a granel. Vendia arroz a granel, essas coisas a granel. E aí fazia fila quando ele recebia açúcar. Ele vendia lá, ele separou 2 kg de açúcar para a casa dele, certo? Separou para ele 2 kg de açúcar e o resto estava vendendo, aquela fila enorme. Aí de repente chega lá os últimos e fala assim: acabou o açúcar, né, pessoal? Né? O preço é fixo, né, inclusive. Acabou o açúcar, tal, o pessoal ficou chateado, foi embora. Tá bom. Daqui, sei lá, algumas horas, uma mulher entra com 2 crianças, diz assim: eu queria comprar açúcar. O meu avô falou assim: não tem açúcar, etc. Tal. A mulher falou: pô, mas eu tenho filho, não sei o que, etc. Tal, não tem uma reba de açúcar aí e tal, pra você me vender, bibibi, blá, 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 blá. O meu avô pegou meio quilo do açúcar dele, dos 2 quilos de açúcar que ele tinha, e vendeu para a mulher de tanto choradeira que a mulher fez. Alguém viu a mulher saindo com aquele meio quilo de açúcar, denunciou a venda do meu avô como se tivesse: oi, tá escondendo açúcar. Tipo assim, esse era o nível antes de ter abertura de mercado que os Estados Unidos promoveu no mundo. Não foi o Brasil, não, foi os Estados Unidos. A China, antes dos Estados Unidos abrir o mercado para o mundo e mandar as empresas americanas para a China era o paraíso da esmola, da miséria, da desgraça. Como o pessoal do Brasil fala assim: a China tem 5 mil anos. É verdade, tem 5 mil anos. Mas o Partido Comunista só tem uns 50, né? E fez merda nesses 50. Né? A China é o que é a China porque as empresas americanas, com um monte de americano, foi para lá para levar os produtos para a China, para fazer lá com preço mais barato. E a China, ó, aproveitou e subiu. O Brasil se aproveitou da abertura do mercado. Ninguém lembra como era uma merda, certo? O Brasil antes da abertura dos mercados. E todos os outros países também. Os países da África, os países da América do Sul, inclusive o Brasil, a China e todo mundo. Todo mundo deveria estar agradecido do maior mercado do mundo que era fechado, tá aberto para o mundo, tipo assim, para espalhar a bonança que teve, para todos nós ter uma vida melhor hoje. Agora, o que está acontecendo? O maior mercado do mundo que fez toda essa beleza pra gente, toda essa maravilha, ao invés de todo mundo ficar agradecido, todo mundo xinga, ofende e o escambau. Por quê? Porque é uma coisa ser humano. Ser humano, quando alguém ajuda a pessoa, você ajuda o cara quer te foder por algum motivo, não entendo, ninguém entende, certo? Então a mesma coisa, todo mundo se deu bem com a abertura dos mercados feita aí pelos Estados Unidos, certo? Sistema SWIFT, essas coisas todas aí. E no final das contas, o que acontece? Todo mundo é ingrato, todo mundo fala só merda dos Estados Unidos. Né? Então o que acontece? Agora o mundo está fechando e está todo mundo assim: mas por que está fechando? Está fechando porque as pessoas foram babacas durante muito tempo, os governos são babacas durante muito tempo. E aí, por exemplo, a China, que deveria, tipo assim, abaixar as calças para os Estados Unidos, porque quem tirou o povo da miséria na China foi o quê? As empresas dos Estados Unidos. Ou a Apple era chinesa, por acaso? A Apple, que produz celular lá na China. A Apple veio da onde? Da onde veio as grandes empresas chinesas que depois foram copiadas, etc., e viraram chinesas também? As empresas chinesas, a maioria foi dos Estados Unidos, não foi isso? Mas não. Ao invés disso, os caras vão lá, vão se armar, vão não sei o que, etc, tal, porque agora a gente vai encarar os Estados Unidos. Os Estados Unidos olham e falam assim: criamos um monstrinho. O que vai acontecer? Os mercados vão fechar. Agora, como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito a longo prazo. Vai ser feito a longo prazo, vai doer para todo mundo. Pronto. É bom? Não é bom. Para o Brasil, então, é péssimo. Posso fazer uma pergunta para você? Por que o governo brasileiro e os militares gostam de uma população miserável? A pergunta. Não é se. Eu posso te falar a resposta. Vou falar aqui, ó. Mas antes disso, lembre-se, hein? Dia 6 de abril, segunda-feira, eu vou estar abrindo a área de membros e logo no início, quando eu colocar o vídeo, eu vou estar colocando um desconto para as 5 primeiras pessoas. Vai estar com 35% de desconto em todas as parcelas, tá?
que você quiser tá lá. Se quiser ficar 1 ano ou 2, o que for, vai estar com desconto de 35%. Vai sair por $9,70, que dá mais ou menos R$50, ok? Por mês. Enquanto você estiver lá, você cancela o que você quiser. 5 primeiros. Não se esqueça. Eu quero que no primeiro dia acabe os 5 cupons. Porque, tipo assim, pra mim é o ó do Brogodó. Fico 1 mês fazendo divulgação. Meu, demora tipo 10 dias pra vender 5. Tipo assim, né? Pessoal, vale a pena, certo? Inclusive por causa do curso que tá lá agora, os cursos que eu tô colocando sobre olho gordo, hein? Vale a pena. Mas, de novo, por que o governo brasileiro gosta de miséria? Por que os comunistas gostam de miséria? Por que os militares gostam de miséria? Eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, se você tiver um galinheiro, você prefere um galinheiro produtivo, que você vai lá e dá uma boa ração e as galinhas colocam muitos ovos, certo? Mas essas galinhas exigem atenção? Ou você prefere um galinheiro que você joga um punhado de milho lá, as galinhas que se virem, e ainda vai assim, elas vão pôr um ovo aqui e outro ali de vez em quando? O que é mais fácil de gerenciar? Pessoal, as pessoas não querem uma população inteligente, elas não querem uma população que exija inteligência, até porque eles sabem que, como eles são burros, né? E eu penso que são burros por causa da má nutrição. Não tem como, sabe? O cara foi lá, durante o desenvolvimento do cérebro dele, a mamãe só deu farinha pro cara. Desculpa. Olha, reclama com a sua mamãe. Você vai ser burro. Desculpa, o seu cérebro não desenvolveu. Não vai desenvolver bem. Porque para desenvolver o cérebro precisa de gordura, precisa de proteína, precisa de outras coisas. Farinha não é uma boa opção, certo? Pega o livro aí, Super Nutrition for Babies, Super Nutrição para Bebês. Você vai ver quem comeu farinha durante a infância, durante mingau, essas coisas horrorosas aí, meu. Não tem um desserviço pior pro seu próprio filho do que você dar mingau. Não tem, tá? Tipo assim, pra criança você vai ver. Pega lá o Super Nutrition for Babies, você vai ver lá a importância do ovo, a importância da carne, bate no liquidificador lá a carne, etc, tal, com o ovo e os cambal. Dá uma boa alimentação pra criança, certo? Não tô falando que você não pode pôr carboidrato. Por exemplo, você pode colocar uma batata doce, né? Tem coisa que você pode colocar na refeição, uma batatinha, tal. O que você não pode colocar é grãos. Grão veneno para bebê, ok? O bebê vai sobreviver e vai crescer? Vai sobreviver e vai crescer. Mas o tutano não vai dar certo. Não funciona. Você pegar país pobre, você vai ver que sempre vai dar guerra, confusão e escambau, porque os governantes vêm da população, a população comeu mingau. Tipo assim, vai dar merda, né? Tipo assim, não tente, né? Mas tudo bem. Então é isso. Mas o que acontece? Como os governantes eles têm uma incapacidade de pensar, né? Então o que acontece? Eles não querem cobrança. Eles não querem que você reclame. Eles vão criar leis para você não reclamar, para te censurar, escambau, porque eles não querem que você reclame. Não diga se você reclamar. E tá fazendo o nosso melhor. É verdade. É o melhor que o imbecil pode fazer. Poxa, o político imbecil ele se sente ofendido. Por quê? Porque a merda que ele faz com todo o coraçãozinho dele podre. O coração é podre, a mente é podre, o cérebro não tem o que fazer, entendeu? Aí o que acontece? Aí a gente tem que lidar com isso aí. Aí ele prefere o quê? Ele prefere que o povo seja burro pra, tipo assim, ele conseguir gerenciar o que ele consegue. É muito mais fácil gerenciar idiota do que gerenciar um monte de gente inteligente, certo? A gente podia fazer um exercício aqui sobre isso, hein? Podemos fazer um exercício, mas eu vou deixar para outro vídeo. Pô, já falei que eu ia falar sobre isso no outro vídeo, já comecei a falar, mas eu vou fazer um exercício com vocês no próximo vídeo. Interessante. Uma coisa interessante, vai abrir a mente de vocês, certo? A gente vai falar sobre assim, vamos imaginar uma hipótese de dividir a sociedade em 3 partes. Só pra gente pegar alguma coisa aqui, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá bom? Então, pessoal, lembre-se, hein? Dia 6 começa a divulgação da área de membros, hein? Dia 6 de abril começa a divulgação da área de membros. Segunda-feira, não sei que horário que eu vou colocar, vou tentar colocar de manhã. E eu vou deixar um cupom de desconto. Eu espero, do fundo do coração, que nos primeiros 5 minutos acabe o cupom de desconto de 5 pessoas. Mas eu sei como é que as pessoas são. Muitos vão querer jogar no jogo do tigrinho antes de fazer o negócio, fazer qualquer coisa. Tipo assim,
E vamos deixar para o último dia. Pessoal, me dá uma aflição as pessoas comprarem no último dia. A gente vai inverter isso, hein? No primeiro dia que eu vou abrir, dia 6 de abril, vai estar o cupom de desconto. E a gente vai começar com o pé direito dessa vez. Ó, os 5 primeiros, 35% de desconto, não é na primeira mensalidade, em todas que a pessoa tiver. Vai lá, aproveita, tá bom? Vamos finalizar aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.